Epístola de Tiago, chegamos já no último capítulo e nós faremos aqui possivelmente 3 pregações. Hoje usaremos os versículos 1 a 6, numa outra oportunidade 7 a 11 e então encerrando depois 12 a 20. Hoje, Tiago capítulo 5, versículos 1 a 6. Assim nós lemos: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. E sem resistir à iluminação do Espírito, e nos colocando realmente do desejo de sermos dirigidos pelo Espírito, vamos para a meditação das Escrituras Sagradas. Hoje o nosso tema, os perigos da riqueza. Se tem algo que o nosso coração almeja, e talvez seja de todo ser vivente, é a prosperidade financeira. Acho que todo mundo deseja isso. Por que não? Você não ficar preocupado com o que tem que pagar, com uma necessidade que foge àquele do dia a dia, e você saber que você tem ali uma reserva, isso não é mal, isso é bom, e todos nós no fundo gostamos. Inclusive, existe hoje no Brasil essa separação maldita de pobre contra rico, negro contra branco, homem contra mulher, essas coisas. E aí você pergunta a algumas pessoas e elas dizem que odeiam os ricos. Mas se pergunta se quer ser rica, ela quer ser rica. Então isso é meio estranho, meio lógico, mas no fundo, todos nós gostamos e queremos ter uma reserva, pelo menos. Isso é bom, isso é agradável aos nossos olhos e ao nosso coração. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos Jesus, de certa forma, falando a respeito da riqueza, e ele chega a dizer que a riqueza é um grande empecilho para se entrar no reino dos céus. E certamente ele não está combatendo a riqueza. Ele está dizendo que a riqueza produz. Ela é um instrumento que muitas vezes é usada para fazer o homem gostar daqui, querer aqui, não querer sair daqui. Afinal, ter lá a sua riqueza para gastar nos seus prazeres, sejam eles até honestos, é muito bom. Então Jesus está dizendo que o homem pode lançar na riqueza, no dinheiro, a sua confiança e esquecer-se de Deus, não querer Deus, ou até mesmo não querer que saia deste mundo material por causa do dinheiro. Mas, na verdade, o que Jesus está dizendo é justamente isso. Cuidado, porque a riqueza pode atrapalhar você na sua vida com Deus. O problema da riqueza não está nela, na riqueza. Está naqueles que a têm. E a riqueza, ela carrega consigo grandes benefícios. Então, o problema que nós vamos ver, não só aqui, mas principalmente aqui, é que nós que temos acesso, e então quando isso nos vem, nós muitas vezes não sabemos lidar, porque o nosso coração está sujo, o nosso coração tem problemas. A epístola de Tiago
É uma epístola que tem como centro o combate à altivez, à soberba, à prepotência. Se nós observarmos desde o início, ele está chamando a atenção para isso. E não é diferente aqui também. Embora de uma forma diferente das demais, ele vai dizer que a riqueza, o dinheiro, o desejo, o amor pelo dinheiro pode fazer na vida de uma pessoa que tanto anseia e tem dinheiro. Às vezes ele se torna uma pessoa muito soberba, muito prepotente e muito poderosa. E Tiago vai aqui, inspirado pelo Senhor, combater alguns acontecimentos surgidos naqueles que obtêm riqueza, e ele vai combater de uma forma muito interessante e nos chama a atenção esses atos de Tiago. Ele faz isso, lógico, inspirado pelo Senhor. E a primeira coisa que ele vai chamar a atenção aqui é que Deus não deixa impune aquele que se utiliza mal da riqueza. Sabe, isso aqui parece muito assim, muito clichê. Parece que nós já sabemos disso. Bom, mas nós precisamos relembrar isso. Olha só o primeiro versículo que diz: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Veja, na verdade aqui o tradutor foi até bem suave, porque a ideia aqui é atendei agora, ricos, uivai. Aqui é algo que chama a atenção para algo terrível por acontecer. É um juízo anunciado antecipadamente. E ele não está dizendo aqui para que haja um arrependimento. Ele está dizendo que isso vai acontecer. Atendei, chorai, lamentai por causa da vossa desventuras que vos sobrevirão. As pessoas muitas vezes, ou nós, incluindo-me nisso, nós não temos noção do que é o juízo de Deus. E sabe, muitas vezes as pessoas estão brincando de vida religiosa, sem se importar com o que irá acontecer logo após o juízo final. O que virá como juízo de Deus, que abrangerá e tudo aquilo que acarretará esse juízo. E aqui a expressão é justamente essa: fiquem atentos, uivai, ou seja, é algo que haverá um sofrimento tão grande, um tormento tão grande, ininterrupto e eterno, que aquele que está introduzido nessa linha de possível abandono e de possível perdição, deveria já começar a chorar, dado a terribilidade do juízo final, do juízo de Deus. Então Deus, Ele está olhando e Ele está atento aos acontecimentos. Nós temos algumas pessoas muito ricas, temos pessoas riquíssimas, muito ricas, e temos nós, e temos aqueles ainda mais que desfavorecidos ainda, que lutam por manter a sua casa. E muitas vezes esse poder dessa prosperidade, ela acaba entrando num coração de tal maneira que cega como uma catarata, atrapalhando ver aquilo que Deus está atento e que Deus pode e irá fazer no final. Mas não só isso, ele não aponta apenas que Deus está atento àqueles que obtêm a riqueza de forma injusta, mas ele também está combatendo, chamando a atenção para o perigo da avareza. Veja os versículos 2 e 3. Os versículos 2 e 3, ele está tratando justamente daquele que quer acumular riquezas. Veja, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. A ideia que Tiago traça aqui é aquela pessoa que cada vez
quanto mais tem, mais quer, mais guarda, e não usa isso para mais ninguém. E ele usa então aqui a expressão, as vossas riquezas estão corruptas, e existe um comentarista que ele diz, é como se fosse assim, você compra tanta comida, tem tanto dinheiro, e você compra coisas boas, sobrando que chega a estragar, mas você não divide com ninguém. Pior, você começa a comprar roupas, e comprar roupas, e comprar roupas que você não usa, e quando você vai olhar, por não ser usadas, as traças estão corroendo. E outra coisa, esse ouro e a sua prata estão sendo enferrujados, ou seja, eles não estão sendo usados. A grande questão aqui é o acúmulo, é o segurar e não olhar para a necessidade do outro. Então o perigo da avareza em que a pessoa vai querendo cada vez mais para si, 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 independentemente do que o outro esteja passando ali do seu lado. Este é um grande perigo, o perigo desta avareza. Então o que está sendo condenado aqui não é o ter a riqueza. O que está sendo comparado aqui é justamente a avareza na riqueza. E a riqueza traz esse perigo da avareza. Quer ver uma coisa? Nosso coração ele é muito perigoso. Normalmente isso acontece, e aconteceu comigo. Tinha um veículo 1.0, feliz da vida. Começamos a viajar, e quando tinha que fazer uma ultrapassagem, não proibida, permitida. Eu com 1.3 aqui, ficaria bem melhor. Aí depois Deus me deu a benção de comprar um 1.3. Fiquei feliz da vida. A primeira ultrapassagem, falei, olha só como que é bom. Mas daí a pouquinho eu estava falando assim, eu com 1.6 aqui. O que significa isso? Nós nunca estamos contentes com o que temos. A riqueza é a mesma coisa. Eu vou guardando, porque se eu precisar, eu vou guardando, se eu precisar, eu vou guardando, se eu precisar, eu vou guardando, se eu precisar, e nunca você está feliz com aquilo que você tem. E aí você acumula sem usar aquele recurso dado por Deus para a finalidade que Deus lhe deu. Então, o perigo da avareza, ou acúmulo egocêntrico das suas riquezas. O terceiro ensinamento aqui, ele trabalha a questão do problema da exploração na riqueza. Veja, ele já trouxe que Deus vai julgar aquele que tem a riqueza que é injusta. Ele disse agora que Deus vai julgar aquele que acumula, que é avarento, que acumula riquezas sem olhar para os outros. Mas ele também está dizendo que Deus vai julgar aquele que obtém a riqueza pela exploração. Olha só o versículo 4, o que diz. Ele diz assim, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. É interessante aqui, porque ele já disse anteriormente que o acúmulo que acaba estragando vai testemunhar contra aqueles que acumulam. Mas agora ele vai dizer que aquele oprimido, aquele que foi explorado, aquele que estava ceifando no seu campo e o seu salário foi retido com fraude, ele vai dizer que há dois clamores aqui. Ele vai dizer, inclusive, que há um clamor do próprio salário. Olha o que ele diz, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. O que significa isso? Que Deus está atento a tudo aquilo que você faz. Quando você contrata alguém e acerta determinado valor, mas você está fraudando aquela pessoa, Deus está vendo o que está fazendo. E este ato de injustiça, de exploração, é levado diante de Deus. Mas também os próprios ceifeiros, os próprios trabalhadores. Sabe, eu tenho orado para que Deus julgue os oprimidos da nossa nação. É lamentável a gente ver o esbanjamento das autoridades competentes que deveriam ser nossos servos ou nossos empregados, enquanto
para manter esse nível alto de gastos, eles elevam cada vez mais impostos e tributos, assim como foi no final do reinado de Salomão e início do seu reinado de Roboão. Salomão, para manter a sua glória, ele pesou tanto sobre os seus súditos, que quando ele morreu, os anciãos foram até Roboão para pedir: alivia a carga. E aí eu fico imaginando aquele que está tendo que tirar tudo da sua casa, com dificuldade de sustentar os seus filhos, sua família. E eu tenho lembrado do Salmo 103, no versículo 6, o Senhor julga os oprimidos, para que o Senhor faça isso, julgue os oprimidos, porque é lamentável ver o que acontece, e este é um perigo gigantesco que nós vemos, que as pessoas, quanto mais têm, menos quer pagar, mais quer explorar. E estes clamores, tanto do salário quanto dos ceifeiros, diz Tiago, penetraram até os ouvidos de Deus. Penetraram aos ouvidos de Deus. Significa que Deus está não só vendo, mas está ouvindo isso como um clamor. Agora preste atenção em algo que Tiago coloca aqui, porque ele vai dizer assim: penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Qual a razão de Tiago acrescentar Senhor dos exércitos? É para evidenciar aquele que ministra juízo e que tem poder para destruir. É este Deus que está recebendo. E por isso, então, a riqueza adquirida por exploração será julgada pelo Senhor dos exércitos. Não apenas haverá um juízo para isso e um perigo da avareza e da exploração, mas também Tiago trabalha um outro problema da riqueza, que é o esbanjamento, que é justamente o deleite e gastar consigo mesmo. Versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que ele está dizendo é: você tem usado o excesso de dinheiro que você tem para você mesmo, e você tem gastado desordenadamente para o seu próprio deleite. O seu coração está nos prazeres deste mundo, o seu coração está neste mundo, o seu coração está nas riquezas e naquilo que a riqueza pode lhe proporcionar. Por isso ele diz vivido regaladamente sobre a terra. E aí ele usa uma expressão aqui muito forte, dizendo que tem vivido nos prazeres e tem desengordado o coração como em dia de matança. O que ele está dizendo aqui? Quem aqui já ouviu a frase: final de semana pode abusar? Ou Natal pode abusar? Depois da segunda-feira a gente volta na prática amenizar um pouquinho a comida, a gente diminui um pouco a comida, mas é festa, então vamos comer à vontade. Não é assim que muitas vezes acontece? Você exagera no dia da festa, você exagera um pouco quando está com os demais juntos ali. E aqui era o sacrifício realizado, o dia de matança, em que as pessoas acabavam comendo mais. Só que esse povo estava fazendo isso em todos os dias. É como se todo dia fosse uma festa e cada dia eles comiam para sair pelas orelhas, sair pelos narizes. E assim, sair pelo nariz. E assim você tem um gasto sobremaneira elevado consigo mesmo, sem se preocupar com a outra pessoa, sem se preocupar com aquele que está perto de você. Isso de certa forma acontecia na igreja de Corinto, na festa ágape, quando eles iam ministrar a Santa Ceia, faziam a festa ágape, os mais pobres chegavam depois, e aquilo que tinha de bom, todo mundo já tinha comido, inclusive estavam até bêbados, de tanto beber vinho, enquanto os outros chegavam e pegavam apenas o resto. É bem parecido com isso. Mas além do juízo sobre eles, além
do perigo da avareza, da exploração e do esbanjamento, do deleite nas suas próprias coisas, há também aqui o perigo do poder usado de forma errada. Versículo 6, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Gente, é muito comum aquele que detém mais poder ser ovacionado pelas pessoas. É muito comum você respeitar muito mais aquele outro que é maior, que tem um grau de escolaridade maior, que apresenta históricos ou diplomas, né? Que estudou na escola tal, que fez bacharel em teologia, que fez mestrado, que fez doutorado, e aí ele passa a ter uma autoridade maior sobre as pessoas, não pelo fato de simplesmente ter conhecimento, mas pelos títulos que ele carrega. É muito comum a gente ouvir algo que um pastor de fora fala, que os membros que pregam aqui na igreja e os pastores estão de cabelo branco de falar, mas quando aquela pessoa de fora fala, olha, viu que palavra? Por quê? Porque mexe mais por ser alguém diferente, talvez mais influente. Então o poder, ele é algo muito complicado. Já dizia lá alguém brasileiro dizendo que se você quer conhecer alguém, dá poder para ele. Então você pega alguém que tem poder e o poder pode, de repente, torcer toda a sua vida, porque você vai manifestar quem verdadeiramente você é, quando você tem o poder sobre a sua mão. E aqui ele está dizendo que por causa da riqueza, da influência, foi-lhe dado o poder, e este poder era dado para matar pessoas, pessoas justas, e para condenar pessoas justas, que não tinham condições de oferecer nenhuma resistência. Imaginem você lutando com alguém que tem muito dinheiro, você vai contratar um advogado e ele contrata bancas de advogado que tem influência direto com o juiz. Então ele tem muito mais chance de ganhar. Por quê? Porque o poder está sobre ele. E aqui Tiago está chamando a atenção dessa questão relacionada ao poder que o dinheiro, que a riqueza dá. Então nós vimos que há um juízo de Deus sobre aquele que obtém riqueza de forma injusta. Há um perigo na riqueza da avareza, ele combate a avareza, ele combate a exploração e ele combate o uso incorreto do poder. Isso Tiago está tratando aqui. Ele está falando que você não pode ser rico? Não, nem ele, nem Jesus disse isso, nem na Bíblia existe isso. Ele está dizendo que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós recebemos. Então eu tenho aqui algumas aplicações para a nossa vida, para a gente caminhar para o final. Bom, primeiro, a primeira aplicação: Deus está atento a todos os nossos feitos e os julgará no final. Sabe, essa expressão pode parecer algo muito natural, tranquilo. Mas pense um pouquinho. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece as nossas ações, não por elas, mas por aquilo que moveu-as na sociedade e nas circunstâncias. Deus conhece que quando você toma uma decisão, eu até falei sobre isso durante a semana, suspender ou não suspender o culto, ou mudar o horário por causa da Copa do Mundo e tal, e coisa e tal. Eu disse, olha, vai depender da motivação. Se eu marcar o culto por legalismo, eu estou pecando. Se eu não marcar o culto por causa do futebol, eu estou pecando. Se eu desmarcar ou mudar por causa de circunstâncias que realmente são justificáveis, eu estou acertando. E se eu marcar o culto e vir para cá, como vocês vieram aqui agora, para adorar o Senhor, porque nós não temos problema nenhum aqui no nosso bairro, então nós estamos aqui para adorar o Senhor, então também está certo. Então depende da motivação.
Se eu tivesse feito com vocês aqui um legalismo, vamos cultuar a Deus, porque se você não estiver aqui e Jesus voltar, você vai para o inferno. Aí todo mundo tem que vir à força. Aí todo mundo está vindo aqui, né? Igual pega o celular, ligava lá no futebol, colocava dentro da Bíblia para ninguém ver, né? E ficava assustado, prestando atenção se tem foguete, se não tem foguete, coisa do tipo. Né? Então não é por legalismo. Qual é a motivação do meu coração? Quando eu faço as coisas, por que eu faço? Qual a razão de eu fazer as coisas? Deus conhece o meu coração. É por isso que Jesus falou que adultério é muito mais do que um ato consumado. Adultério é você olhar para alguém com um olhar impuro. Agora, quem julga isso é o Senhor, que conhece o nosso coração. Então, Deus conhece o nosso coração e Ele está atento aos nossos feitos. Sejam quais forem, Ele está atento e Ele é o juiz supremo. É por isso que eu me derreti com o último cântico ali, que Jesus Cristo é a nossa segurança para estar no céu. Porque ai de nós, se não fosse o Senhor Jesus. Esteja atento na sua vida. O Senhor está acordado, Ele não cochila. Às vezes você olha para o mundo, você olha para o Brasil, você olha para as igrejas e você pensa assim, será que Deus virou as costas? Não. Nem o rosto dele está virado para que não possa atender, e nem suas mãos. O problema é que há pecado e ele está deixando, entregando as pessoas às suas próprias paixões. Mas ele sabe, ele vê, ele pode e ele tem um juízo poderoso para ministrar àqueles que não se curvam diante dele. Então olhe para os seus feitos, olhe para a sua vida. Aquilo que você tem recebido no dia a dia, por que você tem recebido? Para que você tem recebido? Eu tenho orado para que o Senhor dê prosperidade financeira aos membros da igreja. Mas que antes da prosperidade financeira, que o Senhor dê um coração no reino. Porque não adianta termos um dinheiro no bolso, se o nosso coração for terreno. Não adianta ter uma conta bancária recheada, se o nosso coração estiver aqui nesta terra. Agora, se estiver no reino de Deus, sim, porque nós usaremos esses valores para a glória de Deus. A segunda aplicação desse texto é que a maioria não entende ou não sabe e fica desatento que o Senhor está vendo a maneira como eu administro o bem que eu recebo. Às vezes com a aprovação do Senhor e às vezes com a reprovação do Senhor. Preste atenção nisso. A maneira como eu lido com aquilo que eu recebo, não importa. Não importa se é pouco, se é um pouquinho mais, se é muito ou muitíssimo. Deus está atento e nós às vezes não entendemos isso, a maneira como eu administro. E aí você diz assim, não, mas eu não administro, eu só uso para mim mesmo porque eu não tenho sobrando. Quem usa para si só o pouco, ele usará para si só o muito. Quem distribui o pouco, distribui o muito. Não fique pensando só em você. Saiba que Deus o usará para abençoar vidas e vidas e vidas. Nós temos testemunhos reais que eu posso asseverar em que determinada igreja tinha um valor muito pequeno arrecadado de missões num domingo, que o pastor ficou envergonhado de encaminhar aquela oferta tão pequenininha que era, mas não tinha outro jeito. Ele então enviou a si mesmo e logo em seguida ele recebe o comunicado que aquele que recebeu estava precisando daquele valor exato para pagar a conta de luz, porque ele teria que dispor de um bem dentro da casa para pagar a sua conta de luz. Algo que abençoa não é pela quantidade, mas é por aquilo que você faz. Então a maneira como eu administro aquilo que eu tenho. E aí entra o tempo, aí entra os bens, aí entra as minhas finanças, os meus bens, a minha vida, ela precisa ser para a glória de Deus. Eu não preciso ficar guardando as coisas para mim. Eu não preciso ficar acumulando para mim. Aí eu falo, eu tenho que guardar uma boa reserva para o envelhecimento. Bom, primeiro eu nem sei se eu vou envelhecer.
já estou quase chegando lá, mas não sei se eu vou envelhecer. Eu não sei. Então, para que ficar preocupado com amanhã? Se tem alguém precisando aqui. Então, a minha preocupação deve ser, por que Deus me deu esse valor? E o que eu devo fazer com esse valor? Devo usar comigo mesmo, com a minha família, mas também com tantos outros que aparecem e que precisam. Outra lição que nós aprendemos aqui, que podemos aplicar à nossa vida: aprenda a abençoar aqueles que lhe servem. Aprenda a abençoar aqueles que lhe servem. Eu aprendi com um presbítero lá de Minas, e ele falava assim: eu fico chateado quando você vai comprar coisa para a igreja. Aí o rapaz chega para comprar uma coisa para a igreja, aí chega lá o comerciante vai e diz o seguinte: olha, é para a igreja? Não, então vou dar um desconto bom. E dá um desconto bom. Aí o comprador fica: tira mais um pouquinho, é para a igreja. Tira mais um pouquinho. Parece que Deus está com falta de dinheiro e precisando de uma ajuda do comércio. Ou se ele já conversou, a pessoa já deu um desconto por ser para a igreja. E ele está dentro ele pode pesquisar em outros locais, claro que pode. Mas aquela choradeira toda, isso é terrível. Fulano está vendendo isso. Não, está caro demais. Para com isso. Para com isso. E outra coisa, você que é crente, começa a comprar coisas dos irmãos da igreja. Mas o fulano está vendendo mais caro, R$2. Vamos abençoar as pessoas que nos servem, que nos trabalham. Quando alguém trabalhar para você, pague bem. Pague bem, dentro da sua possibilidade, pague bem. Olha só o que ele está dizendo aqui. Eu preciso guardar mais dinheiro, então eu vou explorar. Dá para você fazer isso para mim? Dá. Por quanto você faz? Eu faço. Faz por menos. Faz por menos. Faz por menos. Fica chorando. Não faça isso. Seja um abençoador. Seja um abençoador. Aquele que tem visão abençoadora, ele recebe depois em dobro. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Ele fala assim: você deve contribuir, abençoar com alegria de coração, porque Deus fará multiplicar o que você tem para a justiça, ou seja, para você usar e abençoar mais pessoas. Talvez eu não tenha recebido porque eu tenho sido muito mesquinho. Se eu fosse mais abençoador, talvez Deus me confiaria mais alguma coisa. Então aprenda a abençoar aquele seu irmão, aquele seu vizinho, alguém que está lá trabalhando para você ou precisa de você. Aprenda a abençoar essas vidas. Tenho certeza, quando você faz isso, Deus se alegra com o seu ato, com certeza, com os seus atos. Outra coisa importante aqui, que a gente pode aplicar, é que não coma além do necessário. Não coma além do necessário. Sabe, gula também é pecado. A gente acha que beber bebida alcoólica é pecado? Que usar entorpecentes é pecado? Sim. Falar mal dos outros também é pecado? Sim. Mas comer demais também é pecado. Nós temos que comer o suficiente. Eu não sei vocês, mas tem época da vida que você está mais ansioso, para não dizer mais pecador, aí você está comendo o primeiro prato e fala assim: vou comer mais um pouquinho depois. Você não está nem na metade daquele prato ainda, está pensando em comer depois. Então você usa tudo para você. Tudo para você. Tudo para o seu bem. Compra tudo para você. Aí você não está nem aí para os outros, você está se enchendo cada vez mais, né, de triglicerídeos, colesterol, e aí por diante. Por quê? Porque você fica se embebedendo-se, nessas coisas de comida. Você está... eu já tenho 25 sandálias, mas preciso comprar mais umas 3. Eu já tenho 3 sapatos, mas tenho que comprar mais um. Eu já tenho 25 camisas, mas tenho que comprar mais outra. Já pensou nisso?
Você já pensou quantas pessoas você pode abençoar se você diminuir um pouquinho os seus 30 pares de sapato? Se você diminuir um pouquinho o seu excesso de roupa, o seu excesso de lanches, seu excesso de tantas coisas, a gente pode sim abençoar muito mais quando a visão não é egocêntrica. Não estou dizendo que você não possa adquirir. Eu não estou dizendo que você não possa sair com a sua família, deve sair com a sua família para, de vez em quando, um lanche ou um passeio. Deve fazer isso. Mas não deve ser numa visão egocêntrica, de forma alguma. A outra aplicação diz respeito aqui a maneira como você age com as pessoas que são socialmente declaradas, vistas como inferiores a você. Experimente chegar perto de alguém que está varrendo a rua ou em algum local público de limpeza, pare com a pessoa que está limpando e cumprimente e comece a conversar para você ver uma coisa. Ela se assusta. Porque ela acha que ela não é digna de você conversar com ela. Sei de um pastor que encontrou duas pessoas da limpeza geral e parou, e essa pessoa faz sempre essa pergunta: você tem noção do valor e da importância do seu trabalho? Algumas dizem sim, mas muitas dizem não, não tem valor nenhum. Por quê? Porque as pessoas estão falando que não. E aí essa pessoa diz o seguinte: não deixe ninguém colocar valor naquilo que você faz. Aquilo que você faz vale aquilo que você faz. Às vezes as pessoas, nós corremos o risco do poder que nós temos sobre alguém pisa em nós porque tem poder sobre nós e nós pisamos naquele menos favorecido porque temos poder sobre ele, de influência ou coisa do tipo. Eu estou tratando com vocês aqui assuntos muito práticos que Tiago trouxe para nós aqui. Talvez vocês estão acostumados a me ver falando muito sobre a questão do plano da redenção. É claro, isso é maravilhoso, e nós vamos fechar com isso. Mas ele está dizendo aqui de coisa do dia a dia. Do seu dia a dia. Sabe, você tratar as pessoas com igualdade. Não ter aquela famosa panelinha, conversar só com um grupo, conversar com todo mundo, tratar todo mundo com igualdade. Não importa se ela tem muito ou se não tem muito. Não importa se ela tem doutorado ou se é analfabeta, não importa. Trate todos com igualdade, ajude, sirva a todos, porque este é o papel do cristão. E aí então eu fecho, porque o nosso Redentor, Ele é Senhor dos senhores. Ele determina e os impérios caem. Ele destruirá a besta, o homem da iniquidade, com o sopro da sua boca no último dia. E ele disse que no reino dos céus o maior é o que serve. E que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha, o Evangelho ele nos anula. O Evangelho nos anula. O Evangelho nos lança no chão e diz: você não merece nada. Eu fico preocupado quando Jesus disse, se você não perdoar, significa que você ainda não foi perdoado. Por que isso? Porque se eu, perdoado por Deus, me deleito nisso, mas que é santo, não sou capaz de perdoar alguém que é igual a mim, tem algo errado. Então a ação do Evangelho é colocar-me como servo de todas as pessoas, de abençoador de todas as pessoas. Infelizmente, no mundo evangélico, a gente não vê isso muito fácil. A gente não vê muito fácil. Normalmente, você não tem acesso àquelas pessoas mais famosas, mesmo sendo cristãs, mais famosas. Você não consegue conversar com igualdade com essas pessoas. Mas Jesus não. Jesus conversa com o analfabeto. Jesus conversa com o morador de rua. Jesus conversa com você e comigo. Ele conversa com aquele que é doutor. Ele conversa com todas as pessoas. Isso ele fez e nos deu o exemplo. Então, hoje, você teve aqui, e nós tivemos algumas instruções a respeito de coisas muito simples e que nós vamos esquecendo no dia a dia e que vamos vivendo, imitando os demais.
É como aquele que vai para o seminário e tem algum problema com ele no presbitério, e aí ele diz, quando eu for pastor, farei diferente. Aí quando chega, ele é pastor, ele trata o seminarista do mesmo jeito que ele foi tratado, porque ele se acha no direito de fazer isso, porque ele também sofreu. Às vezes nós agimos assim, reclamamos daqueles, e quando chegamos lá, fazemos com os outros, igualmente, o que fizeram com a gente. Que o Senhor nos abençoe, nos edifique, que na vida prática sejamos verdadeiros servos do Senhor, que o nosso coração esteja no reino, e que se for da vontade do Senhor, se aprover a Deus, dar a você pouco ou muito, que esse pouco ou muito seja usado para a glória do Senhor, segundo as instruções da palavra do Senhor, e que sejam adquiridos sobre a graça de Deus, não sobre a exploração, que sejam para, não apenas para o acumular de bens, mas para distribuição, não para gastar com você mesmo, mas gastar também com outras pessoas, que você saiba lidar com essas circunstâncias, sabendo que você recebeu, e recebeu para a glória de Deus, e para o bem-estar de muitas pessoas tão próximas de você. Deus abençoe, Deus nos abençoe, em